Artística Divertido, canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e nós vamos falar de uma obra do Roy Lichtenstein, esse artista do pop art, que é uma releitura de uma obra do Van Gogh. Então, como eu disse, o Roy Lichtenstein é um dos artistas mais importantes do movimento do pop art, ou seja, esse movimento aí que trouxe a cultura de massa, cultura popular para as belas artes, que aproximou aí cultura popular e as belas artes, e que surgiu aí no contexto do boom econômico depois da Segunda Guerra Mundial. Esse momento aí que o consumismo também se consolidou cada vez mais. Nessa época estava rolando um clima de otimismo, o cinema também estava crescendo muito e era daí uma das mais importantes influências da cultura pop. E os artistas desse movimento trazem então para as belas artes cores, temas e até mesmo técnicas da cultura popular, da cultura de massa. Pode ter uma ironia, um sarcasmo, mas outras vezes o tom pode ser até de aprovação. Então uma influência aí positiva, uma visão positiva da cultura de massa. Então essa obra que a gente vai ver hoje é chamada Bedroom at Arles, ou seja, em português, quarto em Arles, que Arles, na França, é um local onde o Van Gogh morou durante algum tempo, e esse era justamente o quarto, né, que ele dormia e que ele pintou várias vezes em 1888 e em 1889. A versão de 1888 dessa pintura é conservada no Museu Van Gogh em Amsterdã, e as outras duas de 1889 estão conservadas no Museu d'Orsay em Paris e no Instituto de Arte de Chicago. E o artista então criou essa obra a partir de um cartão postal, porque na época já existia essa reprodução massiva, né, de obras de arte, igual tem hoje, que você vai no museu, você pode comprar cartão postal, tem livro, tem 500 coisas. Então nessa época já tinha aí muito cartão postal com obras de arte famosas, e essa é uma das mais famosas do Van Gogh. Então a gente já tem aí a cultura de massa, né, e a impressão em massa e toda essa história de que a arte acaba se tornando, de certa forma, parte da cultura de massa, né, estando aí nesses cartões postais, e até um certo consumismo em relação à arte. Todas essas reflexões aí que são bem interessantes. O Instituto de Arte de Chicago, inclusive, já fez uma reprodução em 3D, né, dessa pintura, então fez um quarto de verdade, igualzinho a esse da pintura, que poderia ser alugado no Airbnb por apenas $10. Aí quando descobri isso eu falei, gente, quero. Só que daí já não tava mais existindo essa possibilidade de alugar esse quarto. Falei, meu Deus, eu quero dormir no quarto igual do Van Gogh, mas não tinha mais, fiquei chateada. Enfim, mas já houve isso aí. Então é interessante a gente pensar que essa é a única releitura de um interior, né, de um local dentro de um prédio, né, de uma construção, que o Roy Lichtenstein fez. E é interessante ainda a gente ver que ele transformou as pinceladas super expressivas do Van Gogh em uma superfície super lisa, achatada, que parece aí saída de histórias em quadrinhos, que é uma das grandes influências do artista. As obras dele parecem muito com histórias em quadrinhos. E eu acredito que tenha sido porque ele usou tinta a óleo e resina acrílica, uma resina acrílica que chama Magma. Então eu acredito que é por isso que tem essa impressão de uma superfície lisa, assim, parece quase que uma impressão, não parece nem uma pintura, né, exatamente o contrário da pintura do Van Gogh, que é cheia de pinceladas super expressivas, super cheia de emoção. Aqui é um trabalho muito mais calculado, né, então a gente tem até vários desenhos preparatórios, trabalhos preparatórios que ele fez para fazer essa pintura, que é de enorme dimensão. Então realmente o negócio é organizado, calculado, o contrário do Van Gogh, super cheio de expressividade. E esses pontos coloridos que frequentemente aparecem na obra do Roy Lichtenstein são também uma apropriação aí de uma técnica de impressão, que muita gente acha que essa história de botar esses pontos foi invenção dele, mas na verdade se apropriou então de uma técnica chamada pontos de Ben-Day. Ben-Day por causa do cara que criou, chamado Benjamin Day. Então ele criou essa técnica de sobreposição de pontos nas cores primárias, né, azul, vermelho e amarelo, e essa sobreposição de pontos então para evocar outras coisas. Então, quando os pontos são bem pequenininhos, né, você põe um sobre os outros de várias cores, você olha mais de longe e parece que é outra cor. Então, criar
a ilusão de diversas cores, usando aí pontos das cores primárias, e uma técnica que é usada em impressão. E justamente, então, a gente vê de novo uma técnica do consumo de massa, da cultura de massa, sendo aplicada aí nas belas artes. E é legal que o próprio artista comparou as duas pinturas, né, a dele e a do Van Gogh. Ele escreveu o seguinte: eu limpei seu quarto um pouco para ele. Ele vai ficar muito feliz quando ele chegar em casa do hospital, fazendo alusão aí aos diversos hospitais psiquiátricos nos quais o Van Gogh ficou internado. Ele vai ficar muito feliz quando chegar em casa do hospital para ver que eu endireitei suas camisas e comprei alguns móveis novos. A minha é antes uma grande pintura e a sua é um tanto pequena. Então a pintura do Van Gogh realmente não é muito grande. E a do Roy Lichtenstein é enorme. O exemplar do Van Gogh conservado em Amsterdã, por exemplo, mede 72 por 91 centímetros, enquanto a do Roy Lichtenstein mede mais de 3 por mais de 4 metros, então a pintura é bem maior. Então ele continua falando, a dele é muito melhor, mas a minha é muito maior. É claro que o meu trabalho é uma tentativa inteiramente diferente, então ele reconhece aí que são trabalhos completamente diferentes, e parece até criança falando, né, ah não, meu brinquedo, o meu é maior, o meu não sei o que. Achei engraçadinho esse sarcasmo, essa ironia aí nessa maneira que ele fala, colocando a si mesmo como uma criança. A gente pode ver também que as cores da pop art, né, essas cores bem vibrantes, brilhantes, não deixam aí de ter uma certa aura de infantil, né? Por exemplo, brinquedos de criança, que tem coisas bem parecidas aí. E a gente nota também que ele fala, né, faz essa comparação, falando que ele endireitou as camisas, então as camisas estão jogadas no quadro do Van Gogh, no dele tá arrumadinho, né, no cabidinho. E ele pegou uma cadeira de palha, que era típica aí do final do século XIX, e trocou por uma cadeira do tempo dele. Então aí que ele fala que trocou alguns móveis, né, colocou alguns móveis novos e uma cadeira também super popular, super aí da cultura de massa, do consumismo e tal. Esse móvel aí comum e industrializado, que é uma das marcas aí da cultura de massa do século XX. Ele ainda afirma: eu acho o contraste entre minha intenção de Van Gogh tão enorme que há humor nessa diferença. Meu interesse principal é a extrema diferença no estilo. Onde Van Gogh é tão emocional e febril e espontâneo, meu trabalho é planejado e premeditado e dolorosamente realizado. Acho que os dois trabalhavam com muita dor, né? O Van Gogh tinha muitas emoções complexas a serem expressadas. Mas, como eu disse, tem toda essa história do planejamento em oposição a algo totalmente, né, espontâneo, febril e tal. E o Van Gogh muitas vezes produzia vários quadros por dia, enquanto esse trabalho aí do Roy Lichtenstein é um trabalho muito mais demorado, né, um trabalho muito maior e que foi feito realmente sendo calculado, muito racional e que demorou muito mais tempo aí para ser feito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se tiver outras obras sobre as quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!